Boa noite, telespectadores! Hoje é dia 24 de agosto de 2019. Estamos começando a penúltima edição do programa do Felipe Aquino desta quinta temporada. Estamos entrando aí na penúltima edição do mês de agosto, estamos no dia 24 aí. Muito bom, encerrando aqui a quinta temporada já, estamos aí a um programa do fim, show de bola. Vamos ganhar aí férias de transição de temporada, merecido, né, gente? Show de bola. Uma semana aí da quinta temporada. E agora vamos para os destaques do programa de hoje. Vamos destacar as emoções do quadro Nada Além da Verdade. Vamos ver se alguém leva uma grana boa para casa ou se vai ter mentira rolando, ok? Vamos destacar as notícias esportivas, falando de Brasileiro na Série A 2019, que aconteceu a 15ª rodada. Vamos também destacar aí o início da fase quartas de final da Copa Libertadores e da Copa Sul-Americana aí. Gente, a Copa Libertadores voltou aí com as quartas de final. A gente já destacou que ia ter guerra brasileira e já começou. Vamos ver qual foram os brasileiros que saíram na frente, que largaram na frente nesta guerra, ok? Lembrando que também tem os argentinos, temos um equatoriano e um paraguaio lá, ok? Os detalhes nas notícias esportivas, isso e muito mais, ok? Vamos destacar também as notícias do Brasil e do mundo, tudo que foi destaque esta semana, tudo que chacoalhou esta semana, que foi o início da última dezena de dias do mês de agosto. Vamos destacar também os resultados das loterias. Pegue seu bilhete que nós vamos destacar os resultados das loterias e também os salves no final do programa, ok? Daqui a pouco eu mostro para vocês aqui como vocês podem interagir conosco nas redes sociais, ok? Agora, no Felipe Aquino. Boa noite! Estamos começando o programa do Felipe Aquino deste dia 24 de agosto de 2019 com as emoções do quadro Nada Além da Verdade, ok? Atenção, VTs especiais. Muito bom, Nada Além da Verdade no ar. No programa de hoje eu tenho duas fichas, então vou colocá-las aqui no meu expositor. E o número 2. Ok? Então, senhoras e senhores, lá vou eu fazer o sorteio, ok? Então, é 1, é 2, é 3 e... Parou! Então, o número sorteado para o programa de hoje é o número 2. Pode entrar, Felipe Gomes. Seja bem-vindo ao programa do Felipe Aquino. Muito bom, Felipe Gomes. Seja bem-vindo ao programa do Felipe Aquino. Então, você pode ficar à vontade aí. A produção vai servir um lanche bom aí para você, cortesia do programa, ok? Muito bom, então, senhoras e senhores, enquanto Felipe Gomes se prepara direitinho aqui, vamos destacar as regras do jogo, ok? Então, roda no vídeo a grade de perguntas. Muito bom, então são 7 perguntas. Da primeira até a 6ª pergunta são as obrigatórias. Vale prêmios de 5 mil,
10 mil, 20 mil, 30 mil, 50 mil e 100 mil reais. Se você mentir em uma dessas perguntas, você leva metade do prêmio da pergunta anterior. Digamos, se você mentir na pergunta que vale o prêmio de 100 mil reais, você leva metade de 50 mil, que é 25 mil reais. Agora, se você for bem sincero, você vai concorrer a uma pergunta bônus no final do quadro, que vale o prêmio de 1 milhão de reais. Se você mentir nesta pergunta, você vai perder todo o seu dinheiro que você ganhou no jogo. Ou seja, você perde 100 mil reais. E você só leva o prêmio de participação do programa, que é 1.000 reais, ok? Então, vamos caprichar. Vamos ser sinceros, que o jogo não está fácil. Muito bom, a gente viu aí toda a grade de perguntas, tudo concatenado, tudo perfeito, ok? Então vamos para o jogo. Felipe Gomes, você já está preparado? Muito bom, então antes de você ser sorteado aqui para o programa, você passou por um treinamento dentro de um polígrafo de verdade. Colocaram em você umas ventosas lá para medir sua pressão arterial, batimento cardíaco e pulso. Geraram para você uma centena de perguntas, ou seja, 100 perguntas. Lá você poderia mentir. Só que aqui no palco não pode ter de hipótese alguma uma mentira. Aqui é nada além da verdade, como já disse o nome do quadro, ok? Muito bom, então você já está 100% preparado? Ok, então o computador aí já está processando aí as primeiras perguntas. E aí vem a primeira pergunta, a primeiríssima pergunta, que vale o prêmio de 5 mil reais, ok? Então vamos lá, roda no vídeo. Você já gastou, olha só, começa já pegando seu pé. Você já gastou uma fortuna em uma refeição minúscula? Então, Felipe, você já gastou uma fortuna em uma refeição minúscula? Não? A sua resposta é não para essa pergunta? Você não gastou uma fortuna em uma refeição minúscula? Nunca, né? Ok. Então ele disse não. Não. Vamos ver o que diz a máquina. Felipe, esta resposta é não. Verdade! Muito bom, Felipe Gomes. Você já ganhou 5 mil reais, ok? 5 mil reais garantidos. Vamos agora à terceira pergunta do jogo, que vale o prêmio de 10 mil reais, ok? Então vamos lá, roda no vídeo. Vamos lá, vamos ver se você é sincero aqui. Você já ameaçou a cometer um crime em uma floresta? Então, Felipe Gomes, você já ameaçou a cometer um crime em uma floresta? Sim, já ameaçou? Sua resposta é sim, tem que ser sincero. Aqui não tem brincadeira não, é sim ou não? Sua resposta é sim? Ok. Então, vou colocar aqui o sim. Um instante aqui. Sim. Vamos ver o que diz a máquina. Felipe, esta resposta é não. Verdade! Muito bom, Felipe Gomes. Você já ganhou 10 mil reais. 10 mil reais garantidos. Agora vamos para a terceira pergunta do jogo, que vale o prêmio de 20
R$30.000, ok? Atenção, roda no vídeo. Você já levou anos para concluir a sua faculdade? Então, você já levou anos para concluir a sua faculdade? Sim? Sua resposta é sim para essa pergunta? Ok, então ele disse sim. Sim. Senhoras e senhores, vamos ver o que diz o laudo dos peritos. Felipe, esta resposta é bem. Verdade! Muito bom, muito bom, muito bom, Felipe. Você já ganhou R$20.000. Muito bom. Vamos agora para a quarta pergunta do jogo, que vale o prêmio de R$30.000, ok? Então vamos lá, roda no vídeo. Ih, caramba, bora lá então. Você já entrou em um beco? Você já entrou em um beco por engano? Então, você já entrou em um beco por engano, Felipe Gomes? Não? Não entrou em um beco por engano? Tem certeza? Você está sendo bem sincero. Não mesmo? Tem certeza? Ok. Ele disse não. Então, vamos ver o que diz o laudo das comparações. Felipe, esta resposta é bem. Verdade! Muito bom, Felipe Gomes, já ganhou R$30.000, ok? R$30.000. Bom, agora estamos indo aí para a quinta pergunta, a sexta pergunta. Então, agora eu vou fazer aqui aquela dica. Felipe Gomes, você já tem R$30.000. Você pode parar aqui na quarta pergunta com seus 30.000 garantidos. Ou você vai continuar para a próxima pergunta, quinta pergunta, que vale o prêmio de 50.000. Se mentir na próxima, o prêmio racha a metade de 30.000, 15.000, ok? Então, Felipe, você para ou você continua? Vai continuar? Vai arriscar? Ok. Senhoras e senhores, aí vem a quinta pergunta do jogo, que vale o prêmio de R$50.000, ok? Vamos lá então, roda no vídeo. Agora a cobra vai fumar. Vamos lá. Felipe Gomes, você já lucrou? A pergunta é o seguinte: você já lucrou bastante vendendo pastel na rua? Isso aqui é charada de matemática, isso aqui. Porque às vezes a gente acaba não lembrando tanto. É questão de mais grana, menos grana. É um cálculo muito doido aqui nessa pergunta. A máquina foi logo para as cabeças.
Bela pergunta para ser 50 mil logo. Mas poderia ser de 100 mil logo. Deveria ter sido uma outra pergunta. Assim, só para complicar. Sabia? Enfim, a pergunta é: você já lucrou bastante vendendo pastel na rua, Felipe Gomes? Não? Sua resposta é não também? Não tá muito lembrado desses lucros? Mas a sua resposta é não, você não andou lucrando muito não? Tem certeza? Ok, então ele disse não. Aqui para a quinta pergunta do jogo. Não. Senhoras e senhores, valendo agora 50 mil reais, vamos ver o que diz a máquina. Felipe, esta resposta é não. Mentira! Mentira! Mentira a resposta! Acabou o jogo, ficamos por aqui. Felipe Gomes, a máquina acha que você já lucrou. Você já lucrou bastante vendendo pastel na rua. Você disse não, olha só como disse. Essa pergunta é muito complicada. Colocado logo aqui para essas partes difíceis. Mas eu não posso discutir porque eu não sou a máquina. Se a máquina responde mentira, então tá ok. Até a minha TV tá dizendo mentira. Enfim, Felipe Gomes, como eu disse, o prêmio ia rachar se você mentisse. Metade de 30 mil, você vai sair daqui com 15 mil reais, ok? Muito obrigado pela sua participação, Felipe. Então pode sair por ali, Felipe Gomes. Show de bola, meu xará, né? Mas é com N esse Felipe, tá certo. Muito bom, então, senhoras e senhores, este aqui é o Nada Além da Verdade. Com esse estúdio dourado, a gente encerra o quadro de hoje, ok? Então, até no próximo programa. Tchau! Muito bom, a gente viu aí as emoções do quadro Nada Além da Verdade. O participante mentiu na quinta pergunta e levou para casa apenas 15 mil reais, ok? Muito bom, mas ninguém sai daqui de mãos abanando. Prêmio ótimo. Então vamos para o intervalo comercial e no próximo bloco aqui no programa do Felipe Aquino, vamos destacar as notícias esportivas, falando tudo sobre Brasileirão, que aconteceu a 15ª rodada, Libertadores e Copa Sul-Americana, que começou a fase quartas de final esta semana, muitos brasileiros entrando em campo, vamos destacar tudo, isso e muito mais nas notícias esportivas. Também vamos destacar as notícias do Brasil e do mundo, tudo que foi destaque nesta semana aí de início de reta final do mês de agosto, semana decisiva, ok? Também vamos destacar os resultados das loterias. Pegue seu bilhete que nós vamos destacar os resultados das loterias e os salves no final do programa, ok? Daqui a pouco eu mostro para vocês aqui como vocês podem interagir conosco nas redes sociais, ok? Senhoras e senhores, o programa do Felipe Aquino volta já! Não saia daí! Estamos de volta com o programa do Felipe Aquino deste dia 24 de agosto de 2019. Muito obrigado pela sua audiência, que já estava assistindo aí o programa desde o primeiro bloco aí. A gente viu aí as emoções do quadro Nada Além da Verdade. O participante fez até a quinta pergunta, mentiu e levou para casa apenas 15 mil reais, ok? Mas ninguém sai daqui de mãos abanando, ok? Você já sabe disso. Então agora vamos para o segundo bloco do programa do Felipe aqui. Antes de a gente começar aqui as notícias esportivas, vamos destacar aqui os critérios de participação. Aqui no canto tem essas duas hashtags, PFA e Programa Felipe Aquino, ok?
Você pode colocar em qualquer rede social, como Facebook, Instagram, Twitter, qualquer uma dessas redes sociais aí que você vai estar participando automaticamente aqui do programa do Felipe Aquino, ok? E também tem o nosso WhatsApp. Então, roda aí no vídeo WhatsApp. Tá aí, ó. É o 992882816, ok? Muito bom. Então, vamos começar aqui o segundo bloco do programa do Felipe Aquino com as notícias esportivas, ok? Atenção! VTs especiais. Muito bom, notícias esportivas no ar. Como é que é, produção? Há uma matéria especial sobre a 4ª divisão do futebol brasileiro. O time aqui de Manaus. Então, senhoras e senhores, daqui a pouco, quando a gente terminar de destacar aqui os resultados do Brasileirão, da Libertadores e da Copa Sul-Americana, a gente vai destacar aqui tudo que aconteceu na final da Série D do Brasileirão deste ano, aqui em Manaus, que houve recorde de público na Arena da Amazônia aqui em Manaus. A gente fez uma cobertura, segundo aqui a produção, e a gente vai exibir para vocês, telespectadores, como foi este grande espetáculo, ok? Controle a ansiedade aí. Que primeiramente vamos destacar aqui os resultados da 1ª divisão, o Brasileirão Série A 2019, que esta semana teve a 15ª rodada e um jogo fantasma, adiado da 13ª rodada, ok? Então vamos logo começar aqui destacando esses jogos do Brasileirão. Tá aqui, 15ª rodada, Brasileirão Série A. Então vamos lá, coloca em tela cheia. Bom, tivemos Fortaleza perdendo em casa para o Internacional de 1-0. Corinthians vencendo o Botafogo de 2-0. Atlético Paranaense vencendo o Atlético Mineiro de 1-0. Tivemos Grêmio e Palmeiras. E o jogo foi empate 1-1. Opa, o Santos perdeu de novo. Santos perdeu para o Cruzeiro de 2-0 e depois de um bom tempo... Logo contra o Santos, né? Que coisa. Depois de um bom tempo sem vencer, o Cruzeiro volta a vencer no Brasileirão, quebrando aí uma sequência negativa, desde que demitiu o técnico Mano Menezes, assumiu aí um novo técnico recentemente, e o Cruzeiro voltando a vencer no campeonato, aí se recuperando, e o Santos se complicando aí cada vez mais na liderança, e vendo outras equipes se aproximarem. O São Paulo venceu o Ceará de 1-0, 15ª rodada, CSA, olha, teve uma zebra, o Fluminense perdeu em casa para o CSA de 1-0, tivemos Bahia 1-1 contra o Goiás. E tivemos 2 clássicos aqui, o Catarinense, a Chapecoense venceu o Avaí de 1-0, e tivemos o primeiro clássico dos milhões, e entre Flamengo e Vasco, já sabem, e o Flamengo mantém uma sequência bastante positiva contra o Vasco há muito tempo aí, neste ano de 2019, e agora com um resultado bem incrível. O Flamengo goleou de 4-1 o Vasco, gente. Este jogo do primeiro turno, o mando é do Vasco, Flamengo visitante, porém o jogo foi em Brasília. Já sabe, né? Onde o Flamengo passa aqui pelo Brasil, puxa uma grande massa de torcida, né? E não adianta fugir deles. Então, olha aí, o Flamengo encurralou mais uma vez, é a 5ª vez que o Flamengo encurrala o Vasco nesse ano de 2019. Que foi, olha só, com este jogo já são 5 jogos, e com esta vitória do Flamengo, o número de vitórias vira para cima dos empates, que foram 2 empates. E agora são 3 vitórias do Flamengo em cima do Vasco. A situação do Vasco contra o Flamengo aí não anda das melhores nos últimos anos, não. Quero ver quando vai quebrar esse tabu todo. 15ª rodada. E teve um jogo adiado da 13ª rodada, que foi o Atlético Paranaense e o São Paulo. E o São Paulo venceu de 1-0, gente. Venceu de 1-0, jogando fora de casa. Que coisa. Muito bom. E agora vamos para a classificação. Bom, tá aqui a classificação da 15ª rodada. Novamente, gente. Santos não venceu na rodada. Palmeiras também. Ambos viram Flamengo e São Paulo se aproximarem da liderança. Olha só, gente. Flamengo, Palmeiras, São Paulo ali na 2ª, 3ª, 4ª posição agora com 30 pontos. E o Santos prosseguiu com seus 32 desde a 13ª rodada. Ou melhor, desde a 13ª, tá certo. Agora tá tudo aberto aqui. Na próxima rodada poderemos ter um novo líder. Poderemos ter Palmeiras líder de novo, só para variar, ele já foi líder.
Flamengo assumindo a liderança também, ou São Paulo também assumindo essa liderança. Caso o Santos perca, Flamengo perca, Palmeiras também. Como é que é, produção? Ah, o Palmeiras não vai jogar agora nesse fim de semana, não? Vai adiar o jogo do Palmeiras, sério? Então vai sobrar mais pro Flamengo e pro São Paulo tentar assumir essa liderança. Bem livre aí. Olha só. O Santos vai... Deixa eu ver aqui no meu... Ah, sim. Pelo que eu vi, o Santos vai jogar com Fortaleza, em casa. Emoção chegando, gente. Vamos prosseguir logo aqui. Atlético Mineiro está em quinto com 27 pontos, Corinthians em sexto com 27 também, Internacional em sétimo com 24, Atlético Paranaense em oitavo com 22, Botafogo em nono com 22 também, o Bahia em décimo com 21, Ceará em décimo primeiro com 20, o Goiás em décimo segundo com 18, o Grêmio em décimo terceiro com 18 também, Fortaleza em décimo quarto com 17, o Vasco em décimo quinto com 17, Cruzeiro em décimo sexto com a vitória fez 14 pontos, saída da zona de rebaixamento, empurrou a Chapecoense décimo sétimo com 13 pontos, Fluminense em décimo oitavo com 12, CSA em décimo nono com 11, e o Avaí prossegue na 20ª posição com 6 pontos só. Ok? Muito bom, então, senhoras e senhores, olha só. A parte de cima da tabela equilibrou de novo. Vamos já relatar tudo isso que está acontecendo aqui na primeira divisão do futebol brasileiro, que emocionou de novo aqui. Chegamos a uma quinzena de rodadas com toda essa emoção. Então, retorna aqui para mim. Show de bola, acabamos de ver aí os resultados do Brasileirão. Destaque aí para o São Paulo e o Flamengo, que chegaram perto da liderança nesta rodada. Isso, mas por quê? Olha só, nessa 15ª rodada, o Flamengo jogou com o Vasco em Brasília, não foi no Rio, foi em Brasília. O primeiro clássico dos milhões no Brasileirão este ano, tirando aqueles do Carioca. E conseguiu o Flamengo conseguiu uma incrível vitória de 4-1, inesperada e jamais feita pela equipe nesses últimos anos. Aumentou mais ainda o jejum da equipe do Vasco sem vitória sobre o Flamengo este ano e também nos últimos anos aí. Com este jogo, já são 5 este ano, 2 empates, tá certo? 3 vitórias do Flamengo agora. Então, com esse resultado, o Flamengo chegou à vice-liderança, mesmo que tem 30 pontos. Sabendo que o São Paulo tem 30 e o Palmeiras tem 30. Mas desse grupo de 3 que tem 30 pontos, o Flamengo tem a melhor campanha. Então por isso que ele fica na segunda posição. E o São Paulo chegou nesse patamar também, junto com o Palmeiras e o Flamengo, porque ele venceu aquele jogo adiado contra o Atlético Paranaense pelo placar de 1-0. 3 equipes com 30 pontos. E tudo isso está rolando aí, freado bastante o líder, o Santos. Que na 15ª... tivemos mais uma vez os tropeços do Santos aí. Perdeu agora pro Cruzeiro. E o Palmeiras idem. O do Palmeiras até que ele ganhou ponto. Mas ele empatou com o Grêmio em 1-1. E o Santos, como o Santos disparou lá na 13ª rodada, ele ganhou a liderança pelo menos até essa rodada, caso ele perdesse os jogos contra o Cruzeiro e contra o São Paulo, que foi na semana passada. Enfim, nesta próxima rodada, se o Santos tropeçar de novo, se fizer milagre de tropeçar, teremos um novo líder. Pode ser o Palmeiras de novo, ou o Flamengo ou São Paulo. Além do mais, o Palmeiras não vai jogar neste fim de semana, porque o jogo dele foi adiado. Já sabe? Aí, digamos, vai ficar mais aberto aí para São Paulo e para o Flamengo tentar chegar no topo da tabela. É muita emoção esse Brasileirão aí. Disputar, chegamos aí a 15 rodadas, e equipes começaram novamente a disputar de vez essa liderança. Não tem nada decidido, gente. O Brasileirão de Série A só acaba em dezembro, vamos ver quem será o campeão. Vai ser mais um ano de fortes emoções. Não só dos times aí que estão lutando contra a liderança. Nessa rodada tivemos, falando aqui dos times que estão na zona de rebaixamento, teve uma zebra. O Fluminense jogando em casa perdeu para o CSA de 1-0. E junto com ele mesmo, com o CSA, estão na zona de rebaixamento. Entende? É um confronto direto. Um time inédito aí do Alagoas que conseguiu subir para a Série A. E com esse, eu vi as notícias que nesta semana o Fluminense, com essa derrota, demitiu o técnico, Fernando Diniz. Eita, gente. São só 15 rodadas do Brasileirão. A emoção começou agora, de novo. De novo o Santos tropeçando. E viram aí 2 equipes chegarem à beira da liderança, ok? Muito bom, agora vamos virar a chave e vamos falar da Libertadores.
Libertadores, esta semana começou a fase quartas de final. Começou a guerra brasileira e um caminho para uma possível guerra argentina nas semifinais. Então a gente vai rodar agora aqui em tela cheia os resultados que aconteceu esta semana da Libertadores. Então vamos lá, coloca em tela cheia. Muito bom, começando aqui do lado esquerdo da chave, tivemos River Plate Cerro Porteño. Jogo de ida na Argentina, no Estádio Monumental de Nunes. O River Plate venceu de 2-0. Vantagem, uma boa vantagem aí pro River Plate, conseguindo levar o jogo da volta lá em Assunção, no Paraguai, para definir a sua vida na Libertadores, semana que vem. Bom resultado aí do atual campeão. Tivemos Boca Juniors e LDU, primeiro jogo em Quito, gente. E o Boca Juniors venceu de 3-0. Encaminhou sua classificação para as semifinais. Gente, olha isso, 3-0 para a equipe do Boca Juniors. Temos tudo caminhando aí para uma guerra argentina na fase semifinais da Libertadores este ano. Então vai ter jogo de volta aí, mas está tudo encaminhado. Vamos pro lado direito, que é a guerra brasileira. Tivemos, olha isso, gente. Teve jogo no Brasileiro no final de semana entre Palmeiras e Grêmio. Foi mais por isso que a CBF adiou, né, o jogo deste fim de semana do... Porque olha essa maratona que o Palmeiras ganhou, né? 3 jogos seguidos em uma semana. O jogo da 15ª do Brasileirão, Palmeiras e Grêmio. O jogo do último meio de semana, Palmeiras e Grêmio também. E o jogo da semana que vem. Tá explicado. Ah, isso aí é também para não sobrecarregar as equipes. Que coisa. Então, o jogo de ida na Arena do Grêmio em Porto Alegre. E o Palmeiras venceu o Grêmio de 1-0, gente. Palmeiras venceu o Grêmio de 1-0. Que resultado importante aí para a equipe do Palmeiras, conseguiu vencer jogando fora de casa. E agora vamos para o jogo do Flamengo e Internacional, um outro super confronto brasileiro aqui nas fases quartas de final, outro confronto da guerra. Gente, Internacional campeão em 2006 e em 2010, tropeçou para o Flamengo de 2-0, gente. Jogo de ida foi no Maracanã, então absolutamente esta vitória do Flamengo é normal. Agora o Flamengo vai levar uma vantagem de 2 gols para Porto Alegre semana que vem. Tentar aí perder no mínimo de 1 gol de diferença ou empatar. E o Flamengo estaria se classificando para as semifinais depois de um bom tempo sem lutar por esta fase na Libertadores. Gente, já tem quase mais de 30 anos, né? O Inter já vai fazer uns 10 anos, né? Não, em semifinais já vai fazer 4, né? Ele disputou em 2015, foi eliminado. Aí, quando ele chegou à final, foi em 2010. E todas essas ocasiões que eu acabei de citar aqui foi contra times mexicanos, sabia disso? Quando o Internacional chegou em 2010, ele enfrentou o Chivas. E em 2015, quando o Inter chegou nas semifinais, ele enfrentou o Tigres. Todos eles do México. E agora a Conmebol, ela não convidou mais esses times mexicanos para disputarem. Podem ouvir uns boatos aí dizendo que na Libertadores do ano que vem, pra frente, pode voltar a ter esses times aí, mas não é nada decidido. Mas enfim, dos brasileiros da Libertadores que entraram em campo, Palmeiras e Flamengo saindo na frente. Diferença é que o Palmeiras venceu fora de casa e o Flamengo dentro. Então, quem vamos ter mais dúvida que vai se classificar será claramente o Flamengo. E o Palmeiras aí vai definir jogando em casa, né? Pode até empatar e se classifica. E do caso dos argentinos, o Boca Juniors está liquidado, pode se classificar. Já o River também teremos dúvida, vai jogar fora de casa. Sabe que 2-0 pode ter devolução, que nem o Emelec contra o Flamengo nas oitavas. É muita emoção, gente. Pode ter decisão nos pênaltis, que pode sacramentar aí classificação de uma outra equipe. Ixi, a Libertadores bombando geral no ano de 2019, gente. Acaba em novembro. E temos aí um brasileiro prosseguindo aí que não conseguia prosseguir há anos, gente. Ok? Então já podemos retornar aqui pra mim pra gente resenhar esta Libertadores. Tá aí, gente. Então, nos primeiros jogos entre os brasileiros, Flamengo e Palmeiras saíram na frente. Porém, o Flamengo estava jogando dentro de casa como mandante e o Palmeiras como visitante.
Olha isso, Palmeiras jogando com o Grêmio de novo, porque as duas equipes jogaram no fim de semana pelo Brasileirão, empataram em 1-1. E agora o Palmeiras voltou a jogar lá em Porto Alegre. O jogo do fim de semana também foi em Porto Alegre. E este do meio de semana em Porto Alegre também. E dessa vez o Palmeiras se deu bem e venceu de 1-0 com gol de Gustavo Scarpa. E vai levando uma vantagem bem confiante para o jogo da volta lá em São Paulo. Já o Flamengo conseguiu uma importante vitória sobre o Internacional de 2-0 no Rio de Janeiro, com 2 gols de Bruno Henrique. E agora o Flamengo não vai ter tarefa fácil, diferente do Palmeiras. Vai jogar em Porto Alegre, enfrentar o todo-poderoso Inter, que fez uma partida boa, segurou a partida de ida boa lá no Maracanã, segurou o primeiro tempo inteiro, 0-0. O Flamengo veio fazer os 2 gols só no segundo tempo, por volta de 30 do segundo tempo, diante de umas 65 mil pessoas, torcedores. E o Beira-Rio, que cabe 50 mil, vai estar fervendo. Aí o Flamengo vai tentar aí perder no mínimo de um gol de diferença ou empatar e vai se assegurar para uma vaga nas semifinais. Internacional aí tem que vencer por 2-0 para decidir nos pênaltis ou 3 gols para cima para se classificar direto. Entende? Por causa do Grêmio agora, que está enfrentando o Palmeiras, se classificar, ele vai ter que vencer o Palmeiras por 2 gols de diferença jogando em São Paulo, ok? Que fogo, gente. A guerra começou com tudo. Podemos ter uma super guerra aí na frente. E por falar em outra super guerra, né, do outro lado da chave, o Boca e River Plate, que fizeram uma super guerra no passado na grande final, os dois já vêm com tudo aí para promover esta guerra nas semifinais em busca de uma vaga na grande final. O Boca jogou em Quito contra a LDU e venceu de 3-0 e já deixou encaminhada a sua classificação. O jogo da volta será na La Bombonera e o River Plate venceu o Cerro Porteño de 2-0, jogando em casa no Monumental de Nunes, e ainda vai deixar para decidir lá em Assunção a sua vaga, ok? Que Libertadores, gente. Vamos ver quem vai se libertar de toda essa guerra deste ano. Como já disse, o nome da competição, ok? Tá com tudo para ser a panela de pressão mais quente que 2018. E desta vez vamos ter só um jogo na grande final e em campo neutro, ok? Vai ser em Santiago, no Chile, em novembro. Aguarde, que vem mais guerra por aí. E agora, para a gente fechar aqui os resultados, vamos falar da Copa Sul-Americana, que esta semana teve clássico entre Corinthians e Fluminense. E o Atlético Mineiro também entrou em campo, 3 brasileiros, ok? Então, vamos ver qual foram esses jogos. Tá aqui. Então, vamos lá, coloca em tela cheia. Muito bom. Então, tivemos o Atlético Mineiro enfrentando o La Equidad da Colômbia. O jogo de ida foi em Belo Horizonte. E o Atlético venceu o La Equidad de 2-1. Leva essa vantagem, jogo da volta em Bogotá, na Colômbia. Resultado bem arriscado, que se o La Equidad vence de 1-0, se classifica por conta do critério de gol fora de casa. Aconteceu com o Independiente da Argentina, gente, olha isso. O Independiente venceu o jogo de ida de 2-1, jogando em casa, contra o Independiente Del Valle, gente. Independiente Del Valle, 2 Independentes. Foi decidido em Quito e o Independiente só precisou de vencer de 1-0, no mínimo, para se classificar, o Independiente Del Valle. Então, o campeão de 2010 e de 2017 está fora da Copa Sul-Americana este ano. E o finalista da Libertadores de 2016, Independiente Del Valle, está nas semifinais. Vai esperar por um brasileiro, olha só. Esperar por um brasileiro. Temos outro argentino classificado aí, que é o Colón. Colón. Desculpe, gente. Outro argentino, não. Só tem dois argentinos e um deles foi eliminado. E o Colón se classificou. Eliminou o Zulia da Venezuela. Foi em desvantagem. O Colón perdeu o Zulia de 1-0. E o jogo da volta na Argentina, em Santa Fé, cidade de Santa Fé, o Colón venceu de 4-0. Olha só, 4-0, está nas semifinais. Pode esperar aí o vencedor do Atlético Mineiro ou o La Equidad, ok? E o clássico brasileiro entre Fluminense e Corinthians, o jogo de ida na Arena Corinthians, em São Paulo, terminou em 0-0. Nada definido entre essas duas equipes. Então vai ficar tudo para a semana que vem, o jogo da volta no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, ok? Então, Fluminense, quem passar do confronto entre Fluminense e Corinthians vai pegar o Independiente Del Valle. E se o Atlético passar pelo La Equidad, vai enfrentar o Colón da Argentina, ok?
Muito bom, gente. Então, senhoras e senhores, está aqui. Este aqui são os resultados da Copa Sul-Americana. Então, já pode retornar aqui para mim. Muito bom. A gente viu aí todos os jogos da fase quartas de final aí da Copa Sul-Americana. Tivemos aí já definição de 2 semifinalistas, que é o Independiente Del Valle do Equador, que foi finalista da Libertadores em 2016. Perdeu para o Atlético Nacional, quem se lembra. E este ano eliminou o campeão de 2010 e 2017 da Copa Sul-Americana e o heptacampeão de Libertadores. Ou seja, tem 7 títulos. Estou falando do Independiente da Argentina. Aquele Independiente que despachou o Flamengo em 2017 e o Goiás em 2010. Gente, quanta emoção. A gente viu aí também o Colón, eliminou o Zulia. E o Atlético Mineiro, outro brasileiro, venceu o La Equidad da Colômbia, 2-1 em Belo Horizonte. E leva essa vantagem para Bogotá. E o confronto entre Corinthians e Fluminense empatou o primeiro jogo em 0-0, o que vai deixar para a semana que vem a decisão da vaga de uma das duas equipes que pode encarar o Independiente Del Valle aí nas semifinais da Copa Sul-Americana, ok? Show de bola, gente. É muita emoção mesmo, tem que admitir, mas este ano as competições da Conmebol tem tudo aí para ter brasileiros campeões, brasileiros favoritos aí, depois aí de uma Copa América cheia de emoção, sendo realizada dentro do Brasil aqui, Brasil campeão. Agora chegou a hora de observar a Libertadores e a Copa Sul-Americana. É muita emoção mesmo, ok? Muito bom, então agora acabou a espera. Pra gente fechar aqui as notícias esportivas, vamos destacar sobre Brasileirão de novo, porém agora a gente vai destacar sobre a 4ª divisão do futebol brasileiro, porque no último fim de semana tivemos um jogo histórico, jogo de volta da grande final. Enfim, começou a ser feita a escadinha já dos campeões brasileiros, e saiu o campeão brasileiro da 4ª divisão no último final de semana, e este jogo estava sendo realizado aqui, onde a gente grava o PFA, em Manaus. Manaus e Brusque de Santa Catarina. Estávamos na final. Chegamos perto de conquistar um título histórico este ano. Porém, depois a gente fala como foi esse resultado. A gente venceu com a capacidade da nossa arena aqui na capital, que tem capacidade para 45 mil torcedores e foi estourada, ou seja, foi um recorde de público. A produção Felipe Aquino não deixou este feito de lado. Fomos lá de perto acompanhar tudo o que aconteceu nesta partida de volta. Então, a gente vai rodar agora aí no vídeo toda a nossa cobertura que a gente fez diretamente da Arena da Amazônia, com pré-jogo, pós-jogo e todas as emoções, ok? Então, vai rodar aí no vídeo o quadro Passeios Felipe Aquino. Muito bom, gente. Estamos falando diretamente aqui da frente da Arena da Amazônia. Vou já mostrar elas aqui para você, ó. Olha aí, ó. Estamos no domingo, dia 18 de agosto de 2019. Hoje vai acontecer a grande final do Brasileirão Série D. Vai ser entre Manaus e Brusque a final. Ó. O jogo hoje promete um público grande. Estamos a 3 horas do início do jogo, aqui gravando esta primeira parte aqui da nossa cobertura. E olha só, os torcedores já vão chegando, já estão aqui fazendo uma fila para fazer ali a entrada para inspeção. Pois é, então é isso, olha só, muita gente chegando com antecedência. O dia que Manaus está quente, ó, o sol escaldante aqui, que a gente está observando aqui a sombra. E é isso, olha só, a principal avenida que passa aqui frente à arena vai ficar interditada daqui a pouco aqui, que vai chegar uma massa grande de torcedor. E a promessa é que esse jogo de hoje bata um recorde para a nossa arena aqui, que foi sede da Copa do Mundo de 2014. Então é isso, promessa que seja um jogo muito bom. Então olha isso, a promessa é que vai ser uma grande emoção este jogo. Lá dentro daqui a pouco, o jogo começa por volta das 3 horas da tarde. E aqui no meu relógio já marca 12h15 deste domingo. A equipe do Manaus chegou a uma inédita final em uma competição nacional. Vai encarar a equipe do Brusque de Santa Catarina, lá da região sul.
tá com empate de 2-2, é um jogo da ida. E aqui em Manaus vai ser exatamente o jogo da volta. Manaus precisa ao menos de uma vitória, de um gol de diferença para ficar com o título. Vai ser inédito e histórico. Há 20 anos o futebol amazonense não observava, não representava uma equipe forte na final de uma competição nacional. E a promessa é que seja mesmo para marcar a história do futebol amazonense, o jogo que vai acontecer hoje aqui na Arena da Amazônia. O Manaus vai conseguir conquistar o título e, se Deus quiser, mais de 4 gols vão ser feitos. 2-0 Manaus, 2-0 Manaus, ei, 2-0 Manaus. A vitória. 2-0, Manaus na cabeça. 2-0.
a nossa cobertura diretamente aqui da Arena da Amazônia, da grande final da Série D, a 4ª divisão do Brasileirão, do futebol brasileiro. A equipe da casa não venceu. Foi 2-2 em tempo normal. Como eu já disse na abertura, o Manaus precisava ao menos vencer esse jogo. Só que empatou. Foi decidir nos pênaltis e perdeu para o Brusque. E a arena mais cedo estava, como a gente observou, lotada. Bateu recorde, quase 45 mil torcedores. Mas, não importando que seja, o futebol amazonense está de parabéns pela participação, está de bom, como devo dizer, isso, ele fez um bom trabalho e bola para frente, que venha 2020, que estaremos na 3ª divisão, ok? Parabéns ao Brusque também, e este aqui foi a nossa cobertura aqui pelo programa do Felipe Aquino, ok? Muito bom! Gente, show de bola! Uma massa incrível, jamais vista nessa Arena da Amazônia, exclusivamente para um time aqui da capital. Tivemos aí 44 mil torcedores. 44 mil torcedores, gente. Temos um recorde. Olha só, diferente para como a gente destacou agora há pouco aqui, um Flamengo e Vasco, digamos, times lá do Rio de Janeiro, que já vieram jogar aqui em Manaus, e já conseguiu um recorde para a Arena lá em 2016, esse jogo foi. Também já tivemos um Corinthians e Nacional na Copa do Brasil de 2014, eu acompanhei esse jogo, foi muita massa de torcedores corintianos. E também os jogos da Copa do Mundo de 2014, tivemos eliminatórias da Copa de 2018 e 2016, o Brasil jogou com a Colômbia, e alguns jogos das Olimpíadas, Rio 2016, jogos de futebol só, que teve aí um bom público. Mas nem se compara ao público que aconteceu no último fim de semana. Foi muito histórico mesmo para a história do futebol amazonense. O jogo do Manaus Futebol Clube, a equipe do Manaus Futebol Clube foi fundada em 2013. Hoje só está com 6 anos de fundação e já conseguiu uma vaga na Série C, na 3ª divisão do futebol brasileiro em 2020, só porque chegou nas semifinais da 4ª divisão este ano, junto com a Jacuipense da Bahia, o Ituano de São Paulo e o Brusque de Santa Catarina. Teve o jogo de ida da final, sem ser o jogo que a gente acabou de acompanhar aí. O jogo de ida foi lá em Brusque, em Santa Catarina, e foi 2-2. E o jogo da volta foi aqui em Manaus, como a gente acabou de ver aí. O Manaus precisava vencer o jogo de qualquer jeito para se consagrar campeão. Mas como a gente viu, o jogo foi 2-2 de novo. Ou seja, o Manaus não perdeu o jogo, mas foi 2-2 e o jogo não foi decidido em tempo normal. E essa decisão foi decidida nos pênaltis e por uma bola pro alto do jogador do Manaus. O Manaus perdeu uma cobrança e perdeu o jogo, perdeu o título. O Brusque acertou a última cobrança, o que fez o jogo acabar. Ou seja, a gente ficou com vice. Tirando isso, olha só, a campanha do Manaus não deixou a desejar. Foi incrível. Não perdeu nesses últimos 2 jogos em tempo normal, só nos pênaltis aí. Com 2 empates, a equipe do Manaus. Que show, né, gente? Olha só, é diferente que em competições de pontos corridos, no caso no Brasileirão Série A e Série B, e lugares onde tem também pontos corridos, 2 empates valem 2 pontos, 2 preciosos pontos, de acordo com o regulamento de competições esportivas de futebol. No caso do mata-mata, é outra história. Quem desenvolver esse empate pode ter critério do gol fora de casa, ou se não tiver esse critério aí, tem que decidir nos pênaltis. Ok? Foi tudo que aconteceu nesse jogo do último domingo. Mas tirando tudo isso, meus parabéns à equipe do Manaus por uma competição, por ter feito uma boa competição.
por ter feito chegar na frente, chegar na grande final, atrair o público para a Arena da Amazônia e bola para frente, porque ano que vem tem Série C, vamos rumo à elite do futebol brasileiro, porque, olha só, há mais de 20 anos o futebol amazonense não conseguia chegar na segunda divisão, entende? Vai ser muito show aí, uma equipe bem novata no futebol amazonense, ok? Então já vou dando aqui um adiantamento aí ao meu salve à minha tia Francineide Santos, Francineide Olinda, Hugo Amazonas, meu pai Frank Santos, meu irmão Aquino, estiveram aí nessa matéria, a gente entrevistou aí, apostando aí todas as suas fichas para o jogo, apostando aí goleada, o caso da tia Francineide, a vitória, ou um simples resultado de 2-0, Manaus conseguiu chegar aí aos 2 gols, podem tomar. Mas acontece, gente, o futebol é assim mesmo, ok? E com essa notícia a gente vai encerrando aqui as notícias, nossos espaço esportivo. E agora vamos para as notícias do Brasil e do mundo, ok? Vamos lá, atenção. VTs especiais. Muito bom, então, senhoras e senhores, são 4 palavrinhas. Pi, blá, 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 uepa! Muito bom, são 4 palavrinhas, o que vai organizar direitinho aí as notícias do Brasil e do mundo, ok? Então vamos lá, começar com a primeira notícia. Bom, esta semana começou ali no dia 19, depois prosseguiu com o dia 20, terminando aqui no dia 24. Ela começou em pânico para uma certa quantidade de pessoas. Passageiros estavam em um ônibus da aviação Galo Branco. Os passageiros que estavam em um ônibus da aviação Galo Branco foram mantidos reféns por um homem armado na manhã da última terça-feira, dia 20, na ponte Rio-Niterói. Este sequestro parou esta ponte, essa imensa ponte que liga a capital carioca, a capital fluminense, carioca que se refere ao estado todo, mas fluminense que refere apenas à capital, enfim, da capital fluminense até a cidade de Niterói, do outro lado da Baía de Guanabara. O veículo ficou parado na altura do vão central, no sentido Rio de Janeiro, da Via Expressa. O sequestro foi de cerca de 5 horas. Foi isso? Durou aí mais... Não foi 5. Durou aí umas... durou quase umas 5 horas. Ele começou às 5h30 da manhã da última terça-feira e foi até por volta das 9 da manhã, após o criminoso ser atingido por um atirador de elite da PM. Tudo começou com negociações para a libertação dos reféns, que foram feitas pelo Batalhão de Operações Policiais Especiais, BOP. Os agentes se comunicaram com o homem através de um celular entregue a ele. Atiradores de elite da PM estavam posicionados em direção ao ônibus. Durante o sequestro, 6 dos 39 reféns, 4 mulheres e 2 homens, foram liberados logo no início. A última a deixar o ônibus saiu passando mal e precisou de atendimento médico. O ônibus sequestrado é da linha 2520, Alcântara Estácio. Procurada aqui pela mídia, a aviação Galo Branco informou, por meio de uma nota, que estava acompanhando com apreensão o desenrolado sequestro da linha Alcântara Estácio, oferecendo às autoridades de segurança e todas as informações possíveis que tudo se resolva de melhor forma. Como eu disse, parou a ponte e houve interdições. Por causa do sequestro, o trânsito em direção à capital fluminense foi totalmente fechado no sentido Niterói.
o tráfego chegou a ser bloqueado parcialmente para a implantação de uma faixa reversível. Ambulâncias da Ecoponte, concessionária aqui da via, e veículos do Corpo de Bombeiros também estiveram na região. Barcos da Marinha e bombeiros apoiaram a ação dentro da Baía de Guanabara. Com a pista sentido Rio da Ponte estava fechada por causa desse sequestro, diversos passageiros de outros ônibus que ficaram bloqueados desceram dos veículos e andaram em pé em direção a Niterói para tentar outro trajeto a chegar no Rio de Janeiro. Um veículo da aviação 1001 retornou totalmente vazio depois que os passageiros saíram dele. Em um dos acessos à ponte, uma van da prefeitura de Arraial do Cabo ficou parada com pacientes do município da região dos Lagos. E eles estavam em direção ao Rio para procedimentos médicos em unidades de saúde da capital fluminense. Uma delas, uma dessas vítimas, Marinete Oliveira da Silva, estava indo para o hospital de servidores para uma cirurgia de tumor na cabeça, tinha que chegar até 7h30 da manhã na unidade. E ela relatou que teve medo de ir para o Rio, porque além de ser hipertensa, daqui a pouco não saberia se ela estaria aguentando nem ficar em pé. Ela chegou no Rio já tensa, já com o clima muito abalado, e estava tentando controlar o organismo para não ficar muito ligada nisso. O sequestro desse ônibus de passageiros na Ponte Rio-Niterói, no estado do Rio de Janeiro, tornou notícia de repercussão mundial. O caso foi acompanhado pelas agências internacionais sucursais do Brasil e as informações foram propagadas pelos principais meios do exterior. Por exemplo, a CNN aqui publicou no portal da internet um vídeo com todas as imagens desse sequestro e citou o crime em um mapa para facilitar a compreensão de seus leitores. A BBC igualmente publicou essa notícia ainda de forma mais sucinta. Até o momento terminou por volta de 9 horas da manhã da última terça. E para terminar aqui agora essa notícia, também tivemos o jornal argentino La Nación, que destacou em seu portal a morte do sequestrador por um franco-atirador da polícia militar e o fato de o criminoso ter sido apresentado como policial e ter nas mãos uma arma de brinquedo. Tá vendo só, gente? É histórico isso, né? Que coisa mesmo. Mas graças a Deus, essas quase 40 vítimas que foram mantidas reféns saíram vivas, não foram mortas. E quem saiu morto foi o sequestrador. Muito bom. Graças a Deus terminou final feliz para os passageiros do ônibus, ok? Então vamos agora para a próxima notícia. Sério? Já? Ah, tá bom. Pi, blá, blá, blá. Muito bom. Então é pi, blá, blá, blá agora, porque a gente vai agora para São Paulo. A gente vai para São Paulo e aconteceu um fenômeno esta semana. Um fenômeno bem estranho. Parecia um eclipse, mas não era eclipse. Também não era eclipse feito pela lua em cima do sol, mas sim um eclipse feito com nuvens. Sabe o que eu tô falando de eclipse? É quando, assim, o dia vira a noite. Quando acontece um eclipse da nuvem. Pode acreditar? Um eclipse da nuvem. Desde quando isso acontece? Olha só. 3 da noite. Existe isso? Não, 3 da madrugada. Mas não existe 3 da noite, tá? É 3 da tarde, tá, gente? O relógio ainda marcava 15 horas, 3 horas da tarde na última segunda-feira, dia 19 em São Paulo, quando o céu escureceu e causou a impressão que a tarde tivesse virado noite em São Paulo. Ou seja, como a gente já viu, um eclipse da noite. Desculpe, um eclipse da nuvem. Enfim, segundo uma meteorologista chamada Helena Trombalbino, do Instituto Nacional de Meteorologia, INMETS, trata-se de uma nuvem muito baixa e profunda. Por isso ela é tão escura e que se formou a partir de ventos bastante úmidos vindos do sudeste e região sul. Ela diz que, mais ou menos, quando estávamos dentro de um avião descendo, entramos no meio desta nuvem.
Nas redes sociais, especulou-se que a escuridão poderia ter sido resultado, olha isso, boatos, tá? Não é verdade isso. Mas teve resultado aí a queimadas que estavam acontecendo aqui na Amazônia ou da Bolívia, que chegou a provocar aí uma nuvem de fumaça de 30 quilômetros. Mas do Programa de Queimadas do Instituto Nacional de Pesquisas Especiais, disseram pouco provável essa hipótese. Segundo um outro portal aqui, um pouco dessa fumaça, de fato, chega a São Paulo, mas não a ponto de ser a principal explicação para essa escuridão da última segunda-feira. Imagens do satélite compiladas pelo pesquisador na semana passada mostraram um corredor de fumaça da Amazônia descendo para o centro-sul do país. De acordo com dados do INPE, números de focos de incêndio deste ano no país, já contabilizados do dia 1º de janeiro até o último domingo, já são 82% maior do que o meio do período do ano passado. E foram registrados mais de 71.400 focos no país nesse ano, contra 39.100 do ano de 2018. O número é mais alto dos últimos 7 anos, batendo 2015, tá certo? Não, 2016, e que ainda tem sido líder, com mais 66 mil de 1º de janeiro até dia 18 de agosto, no último domingo. No Twitter, na rede social Twitter, internautas de São Paulo brincaram com a mudança repentina do céu, um dos assuntos mais comentados da rede social. Era a expressão que são 16 horas e que os usuários publicavam fotos para tentar provar que o dia tinha virado noite. Além do céu encoberto da escuridão atípica para o horário, a capital paulista enfrentava frio e chuva fraca. E segundo o Centro de Gerenciamento de Emergência da Prefeitura, o tempo fechado e chuvoso vai continuar nos próximos dias. Disseram aqui em nota que foi por conta do tempo fechado, úmido e a entrada do ar de origem polar, a temperatura apresentou um gradual declínio desde as primeiras horas da madrugada daquele dia. Foi quando foi observada a máxima só de 17,4 graus. Estações meteorológicas e automáticas do CGE registraram 16 graus em Peros, na zona norte, e 13 graus no extremo da zona sul. A umidade relativa do ar nessas regiões era respectivamente de 85% e 100%. O CGE afirmou também que os ventos causaram a maior sensibilidade do frio, já nas áreas de estabilidade que se deslocaram do interior do estado da capital, que provocou uma chuva de intensidade moderada. Durante a noite, houve aí previsões de potencial para chuvas fortes e rajadas de vento. E agora a gente vai prosseguir aqui, que a gente estava destacando aí que como poderia ser causado aí reflexo de queimadas. Daqui a pouco, na próxima notícia, a gente vai falar sobre essas queimadas, porque a gente vai falar aqui sobre um resultado dessa chuva que caiu em São Paulo, no meio desse eclipse da nuvem. Moradores lá de São Paulo levaram um susto com a cor e o cheiro da água da chuva que caiu na última segunda-feira. Enfim, como a gente já disse, por volta de 3h30, 4 horas, né, os faróis dos carros já estavam acesos para iluminar o que parecia já uma noite bem antecedida. Escureceu totalmente tudo preto, disse aqui uma cuidadora chamada Maria Aparecida Prats, moradora, né? Ela disse que ficou todo mundo, nossa, já deu noite, mas ainda não, entende? Se a escuridão do céu estranha, fora de hora, já impressionou os moradores de São Paulo tomar ainda um outro susto com a cor da chuva. E muita gente coletou a água cinza, chumbo, que caiu do céu e que tem um cheiro forte de fumaça. E telespectadores de várias regiões de São Paulo mandaram imagens da água escura. Observando a movimentação das nuvens e as cores do céu de outras regiões do país, a meteorologista Marina Vicente disse que não tinha dúvida. Isso é fuligem. Em várias áreas do interior, o ar parecia estar amarelo. Enfim, teve aqui uma professora de ciências atmosféricas, chamada Márcia Kimi, analisou as imagens da NASA, Agência Espacial Americana, captou o aumento de focos de queimada no norte e centro-oeste, e o corredor de fumaça que chegou à região sudeste. Ela explicou que por causa de uma frente que estava se deslocando pela América do Sul, fez com que essa fumaça, esses vermelhos os vermelhos que mostravam na imagem, a quantidade de fumaça se desviasse para o sentido São Paulo. E como tinha muito material particulado por causa dessa fumaça, a própria chuva naturalmente trouxe para baixo.
Enfim, numa primeira análise, uma bióloga chamada Marca Marcondes, da Universidade de São Caetano do Sul, se assustou também com a quantidade de fuligem encontrada nessa água. Ela disse que quando nós medimos a turbidez, ela está pelo menos 7 vezes mais do que deveria ter uma água. E como a água da chuva, então ela disse que isso é coisa muito preocupante. Os pesquisadores do Instituto de Química da USP também ficaram muito impressionados. A equipe analisou todos esses poluentes dessa chuva e os primeiros resultados confirmaram dizendo que meteorologista que entre os compostos de carbono, os chamados carbonetos, são encontrados em um poluente característico de queimadas. A professora aqui explicou, uma professora chamada Pérola Castro Vasconcelos, do Instituto de Química da USP, essa aqui é de Química já. Ela explicou que entre os hidrocarbonetos, o reteno, que é um marcador de queimada, diz que quando a gente vê este reteno na amostra, tem influência de queimadas. Ponto final. Tem reflexo de queimadas nessa chuva e neste eclipse da nuvem que aconteceu em São Paulo na última segunda-feira. Tá vendo só? Teve sim. Depois de todas essas investigações, essas pesquisas, essas amostras coletadas, aí dá para observar o que a gente está observando nestes fenômenos. E agora a gente vai destacar sobre essas queimadas, que está sendo o maior destaque no Brasil e no mundo. Então vamos para a próxima notícia, vai ser a nossa última notícia agora. Uepa! Uepa! Enfim. Semana passada a gente destacou aqui no programa sobre suspensão aí de verbas do Fundo Amazônia, feitas aí pelo governo brasileiro aí, que tirou aí todas as verbas arrecadadas aí pelos países da Noruega e Alemanha lá na Europa, aí, todos esses fundos, essa possível extinção do verdadeiro Fundo Amazônia. E pelo que eu vi, o brasileiro está fazendo protesto. E é um protesto muito grave e que pode fazer mal para a nossa saúde, para a fauna florestal, para os animais, para as nossas plantas, para as nossas árvores, para as nossas... A gente já disse tudo. As queimadas que atingem aqui a Amazônia ganharam repercussão além aqui do Brasil, além da fronteira do país, atingiram status de crise internacional nesta semana. Pode acreditar? Sobretudo após as críticas do presidente Jair Bolsonaro, as entidades ambientalistas, apesar de dados da NASA, mostraram que as queimadas nessa época de seca estão à média dos últimos 15 anos. Mas a situação chamou a atenção dos líderes mundiais, que alertaram para a necessidade de proteger a floresta, que considera, como a gente já disse, o pulmão do mundo. Como a gente já disse, faz mal para a saúde, faz mal para a gente respirar. Enfim, devido a essas proporções, o assunto tomou conta das redes sociais e o governo fez uma reunião de emergência no Palácio do Planalto e decidiu montar um gabinete de crise, formado por diversos ministros para lidar com essa situação. Olha onde chegou isso, moleque. O presidente da França, Emmanuel Macron, anunciou que levará essa questão desses incêndios da Amazônia à cúpula do G7, o grupo de 7 países mais ricos desse planeta: Alemanha, Canadá, Estados Unidos, França, Itália, Japão e Reino Unido, que vai reunir neste fim de semana lá na França, como é que é? No balneário francês de Biarritz. Como eu já disse, o presidente francês chamou a Amazônia de nossa casa ao tratar do assunto. A nossa casa está queimando, está incendiando, literalmente, a Amazônia, o pulmão que produz 20% do oxigênio do nosso planeta, está em chamas. É uma crise internacional. Membros do G7, vamos discutir essa emergência em primeira ordem em 2 dias. Foi o que o presidente francês disse na rede social Twitter. Na postagem, no entanto, o mandatário francês usou uma imagem feita pelo fotojornalista Laurent Pointer, né, que morreu em 2003, como se a foto fosse um exemplo mesmo para atrair mesmo o público mundial. A foto pode não ser, pode ser uma fake news, mas atrai. Mas a gente não vai dar de fazer isso toda vez, né? Nunca faça, tá? Fake news aí anda muito severa aí em muitas mídias. Temos que admitir.
Enfim, o secretário da Organização das Nações Unidas, ONU, Antônio Guterres, diz estar profundamente preocupado com esses incêndios. E diz que no meio da crise climática global, não podemos permitir mais danos uma fonte importante de oxigênio e biodiversidade. E também na rede social Twitter, ele disse que a Amazônia deve ser protegida. O prefeito de Nova York, Bill de Blasio, também usou a rede social para comentar essa questão. Ele disse que as mentiras de Bolsonaro não mudam os fatos de desmatamento na Amazônia, que cresceram de 67% desde que ele chegou ao poder no início deste ano, e criticou o democrata, que já fez outras críticas ao Bolsonaro, que é racista, homofóbico e destrutivo. Disse a ele que não era bem-vindo a Nova York, onde deveria ser homenageado por empresários na última quarta-feira. O presidente brasileiro chegou a ser comparado a Nero, imperador romano, acusado de colocar fogo em Roma. Dentro do país, a Câmara do Meio Ambiente, Patrimônio Cultural do Ministério Público Federal, enviou ao Ministério do Meio Ambiente, ao IBAMA e ao ICMBio que o ofício pedindo informações sobre as ações concretas e realizadas pelos órgãos da prevenção de desmatamento e incêndios na Amazônia. E as informações servirão como um subsídio para uma possível atuação do MPF em relação ao aumento de número de queimadas na região. Dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais mostrou imagens aí que os incêndios na região cresceram 82% em relação a 2018, com mais de 71.400 focos registrados desde o início deste ano. O governo contesta nos dados do INPE e afirma também que o aumento dessas queimadas na região amazônica é normal nesta época do ano, devido à seca, e que não estaria ocorrendo aumento em grande envergadura em relação a anos anteriores. Mas um relatório da NASA divulgado essa semana, com base em imagens de satélite, afirma que nos meses de julho e agosto, período que as chuvas diminuem na região, costuma haver um aumento de queimadas devido à ação de fazendeiros que procuram abrir áreas de plantio ou pastagem. E segundo observatórios da mídia aqui, porém, as ocorrências este ano teriam ficado perto dos últimos 15 anos. O INPE, responsável por um sistema de monitoramento por satélite, alertou que, por evidência da alteração da cobertura florestal na Amazônia, chamado de DETER, o sistema foi desenvolvido para dar ao suporte uma fiscalização e controle de desmatamento, e que, apesar desse trabalho do INPE, o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, do IBAMA, publicou no Diário Oficial da União, na última quarta-feira, dia 21, um edital de chamamento público da empresa especializada no fornecimento de imagens de satélite de alta resolução para a criação de alertas diários de desmatamento. A abertura das propostas será feita até o início de setembro. A medida havia sido anunciada pelo ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, após críticas do presidente Jair Bolsonaro. Então, o presidente do INPE, Ricardo Galvão, disse que acabou demitido, tá? Para a professora de Departamento de Ecologia na Universidade de Brasília, Mercedes Bustamante, relatado que não há sentido de contratar uma nova empresa para fazer monitoramento. Um enorme ajuste fiscal, inclusive esse sacrifício do sistema de pesquisa de ciência do Brasil, o que o sentido do país contratar uma empresa que o INPE faz esse monitoramento reconhecer internacionalmente. Foi questionado aqui. O presidente Jair Bolsonaro afirmou ontem, sexta-feira, dia 23, que deve assinar um GLO, que é a Garantia de Lei de Ordem, para que o Exército, olha só, que o Exército auxilie no combate a queimadas aqui na Amazônia. Ele disse que a tendência é essa, que a gente fecha agora na manhã. E a tendência é essa. Foi o que o Bolsonaro disse em uma rápida declaração deixou o Palácio da Alvorada, questionado se ele pretende liberar recursos financeiros. E o presidente disse que o problema é ter recursos para isso. A declaração ocorre pelo menos 15 dias desde que o país europeus, como a Alemanha e a Noruega, teriam anunciado, como a gente já disse, suspendeu os recursos para o Fundo Amazônia, que por descumprimento do Brasil na política do combate ao desmatamento. E acuado em meio da repercussão global dos incêndios na região amazônica, Bolsonaro disse que o seu governo faria de tudo para que estivesse ao alcance do governo. E que deixou o Palácio apressado para despachar
para despachar lá no Planalto, onde se reúne com a sua equipe, para discutir as saídas da situação entre os pontos do eventual saída do GLO. E uma reunião ampla com equipes ministérios aconteceu nesta última sexta-feira com a participação de representantes do ministro de 5 ministérios de Defesa, de Relações Exteriores e Meio Ambiente, Secretaria-Geral e Presidência da Casa Civil. Ainda na manhã de ontem, o presidente participou de uma cerimônia em comemoração do Dia do Soldado no QG do Exército em Brasília. Nesse evento, o Bolsonaro tratou novamente desse tema, dirigindo-se aos militares, e que o mandato afirmou que é uma árdua missão de desenvolver e defender a Amazônia, e muito mais difícil a missão dos nossos antepassados da conquista, mas mantê-la foi o que ele declarou. O presidente também disse, sem citar fontes, nomes, que falta inimigos, como sempre que temam ganhar a guerra da informação contra a verdade. E após sofrer com essas críticas do presidente francês Emmanuel Macron, o Bolsonaro assinou, na última quinta-feira, dia 22, o despacho que determina toda a equipe ministerial adote medidas de combate à série de queimadas na floresta amazônica. O documento, que também prevê pastas ministeriais, façam um levantamento dos focos de incêndio, que foi assinado durante uma reunião de emergência promovida pelo presidente no Palácio do Planalto. O encontro teve participação dos ministros da Casa Civil, Meio Ambiente, Defesa, Agricultura e Relações Exteriores. Também na quinta-feira, como a gente já disse, né, o presidente francês Emmanuel Macron convocou por meio das redes sociais os países membros do G7 a discutir uma série de queimadas na floresta amazônica e classificou como incêndios criminosos de uma crise. O Palácio do Planalto tem minimizado com o chamado maconha classificação de ameaça sem sentido. A aposta do entorno do presidente é de que, mesmo que o assunto seja discutido, o Brasil terá o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, como aliado para barrar qualquer possibilidade de retaliação ao país. Macron não tem conhecimento do que está passando lá, mas que essa questão das queimadas ocorre em tempo do período seco, normalmente ocorre junto com as cidades, como aqui na capital, onde a gente está gravando o programa, e Porto Velho, lá em Rondônia, Rio Branco e áreas degradadas. Em uma live nas redes sociais, o Bolsonaro disse que o governo está buscando informações sobre a origem dos incêndios e reconheceu que o desmatamento tem crescido, mas que disse que não é fácil combater o problema e sinalizou que a preocupação é com a eventual retaliação do país. Bolsonaro disse que, quero dizer a todos os repórteres, mídias aí que divulgam tudo, que aqueles que vão usar parte, no caso até a gente mesmo aqui, não todos como uma minoria, mas vai usar o que eu estou dizendo aqui. Para maldade, vou dizer a vocês que mesmo no barco, a nossa economia vai estar ecorada nos commodities. E se o mundo resolver nos retaliar, e a economia vai bagunçar. E todos vocês, mídias, repórteres, vão sofrer as consequências. Olha só, gente, que o presidente disse. Que situação. Enfim, gente, e agora pra gente fechar aqui, o governo americano está profundamente preocupado com esses incêndios aqui na Amazônia. Enfim, disseram ontem também, dia 23, uma autoridade lá da Casa Branca, conforme cresce a preocupação internacional com o número de queimadas aqui na região. Funcionários do governo afirmou que americanos estão preocupados com os impactos no incêndio da floresta amazônica e sobre as comunidades, a biodiversidade e os recursos naturais da região. Com isso, os líderes se manifestam. A manifestação dos Estados Unidos acompanha a fala de outros líderes que comentaram o assunto dessa última quinta-feira. Angela Merkel, da Alemanha, Emmanuel Macron, da França, Boris Johnson, do Reino Unido, e Justin Trudeau, do Canadá, se pronunciaram diretamente por meio de porta-vozes. Mas dessa vez, ainda foi feita um funcionário não identificado pela Casa Branca, a manifestação que vem de uma potência mais alinhada com o governo de Jair Bolsonaro, que tem rebatido as críticas à situação na floresta amazônica. E nesta última quinta-feira, como a gente já disse aqui, o Bolsonaro respondeu aos comentários de Macron, da cúpula do G7, que respondeu à crise internacional das queimadas e afirmou que evoca a mentalidade colonista decabida no século XXI.
O governo de Angela Merkel também trata os incêndios da Amazônia como tema de interesse internacional. A magnitude dos incêndios é preocupante e não ameaça só o Brasil, e sim outros países afetados e também o mundo inteiro. Foi que relataram aqui na cúpula, na versão alemã. E de acordo com o gabinete do primeiro-ministro britânico Boris Johnson, ele vai dizer no encontro da cúpula do G7 que é preciso renovar o foco na proteção da natureza. E o primeiro-ministro também disse que está gravemente preocupado pela alta quantidade dos incêndios na floresta amazônica e que o impacto das trágicas perdas neste habitat é muito grande. As queimadas na Amazônia aumentaram 82%, só para recapitular aqui, para a gente encerrar mesmo, 82% desde janeiro a agosto deste ano, na comparação mesmo do período do ano de 2018, e que intensificaram nas últimas semanas. Noite de quinta-feira, o presidente Jair Bolsonaro fez uma reunião de emergência, como a gente já disse, com o ministro para discutir todas essas medidas que devem ser tomadas. Gente, a semana, como já está relatando, foi muito quente em termos amazônicos. Termos tristes aí, e temos que admitir uma confusão generalizada. Que coisa que está acontecendo. Está passando por isso. E com essa notícia, até que enfim, encerramos as notícias do Brasil e do mundo, ok? E agora pegue seu bilhete que vamos para os resultados das loterias e os salves no final do programa, ok? Então vamos lá, atenção, VTs especiais. Muito bom, então, notícias, a gente acabou de ver aí as notícias do Brasil e do mundo, tudo que foi destaque nesta última semana aí, notícias esportivas aí, show de bola, ok? E agora, senhoras e senhores, o papo é loterias, ok? Muito bom, então pegue seu bilhete que nós vamos destacar agora aqui no programa do Felipe Aquino os resultados das loterias, ok? Então vamos lá, começar com o primeiro jogo aqui, vamos começar com a Mega Sena, ok? Então vamos lá, coloca em tela cheia. Mega Sena, concurso 2181, realizado no dia 21 de agosto de 2019. Os números foram 01, 08, 19, 33, 36 e 48. Nenhum apostador acertou as 6 dezenas, mas 138 apostas acertaram 5 e vão levar R$ 19.778,72. 8.329 apostas acertaram 4 e vão levar R$ 468,15 para casa, ok? Vamos agora para a dupla Sena, concurso 1977, realizado dia 22 de agosto de 2019. Primeiro sorteio, os números foram 14, 23, 26, 30, 43 e 49. Segundo sorteio, os números foram 21, 29, 30, 34, 36 e 45. Tanto no primeiro, tanto no segundo sorteio, ninguém acertou as 6 dezenas. Quem acertou 5 no primeiro sorteio, 11 apostas, vão levar R$ 5.026,23. No segundo sorteio, 7 apostas acertaram 5 e vão levar R$ 7.108,53. Quem acertou a quadra agora, no primeiro sorteio, 828 apostas, vão levar R$ 76,31. E no segundo sorteio, 588 apostas, vão levar R$ 107,46. Quem acertou o terno, no primeiro sorteio, 14.538 apostas, eu vou levar R$ 2,17. E no segundo sorteio, 12.457 apostas, acertado 3, e vou levar R$ 2,53, ok? Agora vamos para a Quina, concurso 5.054, realizado dia 23 de agosto. Os números foram 05, 29, 44, 74 e 77.
No primeiro sorteio, quem acertou... Desculpe. Nenhum apostador acertou as 5 dezenas, mas 266 apostas acertaram 4. Eu vou levar R$ 3.789,50. 13.572 apostas acertaram 3 e vou levar R$ 94,89. 306.102 apostas acertaram 2 e vou levar R$ 2,31, ok? Agora vamos para Loto Fácil concurso 1857, realizado dia 23 de agosto. Os números foram 02, 04, 06, 07, 08, 09, 14, 15, 16, 17, 20, 22, 23, 24 e 25. Ninguém acertou as 15 dezenas, mas 352 apostas acertaram 14 e vão levar R$ 2.122,79. 13.151 apostas acertaram 13 e vão levar R$ 20 para casa. 177.466 apostas acertaram 12 e vão levar R$ 8 para casa. 995.188 apostas acertaram 11 e vão levar R$ 4 para casa, ok? E agora vamos para a Lotomania agora. Concurso 1998, realizado dia 23 de agosto. Os números foram 03, 04, 10, 16, 21, 24, 29, 31, 38, 39, 42, 62, 64, 68, 74, 76, 81, 90, 91 e 98. Tanto ninguém acertou as 20 dezenas e também ninguém não realizou nenhum acerto. Mas tivemos 5 apostas acertando 19 e cada uma delas irão dividir R$ 49.193,700. 80 apostas acertaram 18 e vão levar R$ 1.921,62. 892 apostas acertaram 17 e vão levar R$ 172,34. 5.561 apostas acertaram 16 e vão levar R$ 27,64. E 24.613 apostas acertaram 15 e vão levar R$ 6,24, ok? E agora, para a gente fechar aqui os resultados das loterias, vamos para o dia de sorte. Concurso 192, realizado dia 22 de agosto de 2019. Os números foram 04, 11, 14, 15, 18, 28 e 31. Ninguém acertou as 7 dezenas, mas 41 apostas acertaram 6 e vão levar R$ 3.656,65. 1.659 apostas acertaram 5, vão levar R$ 20 para casa. E tivemos 24.700 apostas acertando 4 e vão levar R$ 4 para casa. E quem apenas apostou mês de sorte dezembro, 96.344 apostas acertaram apenas o mês de sorte e vão levar R$ 2 para casa, ok? Então, senhoras e senhores, este aqui são os resultados das loterias, ok? Então, já pode retornar aqui para mim. Muito bom! Acabamos de ver aí os resultados das loterias, tudo perfeito, tudo na ordem, ok? Então, senhoras e senhores, quem ainda não apostou, aposte que um dia a sorte vai vir, ok? Muito bom, gente. Show de bola. E agora vamos para a parte final do programa, que chegou aquela hora bem bacana do programa, a hora que todo mundo gosta, é a hora dos salves no final do programa, ok? Então vai rodar a tela do meu celular, só um instante. Plict. Show de bola. Então vamos começar aqui primeiramente ao meu Facebook, rede social Facebook. Já dando salves aqui pro meu tio Francisco José, tio Franciale Silva aí de Taquatiara. Vamos vendo aqui, tem muita notícia rolando por aqui sobre essa situação das queimadas aqui
na Amazônia. Inclusive até o Cruzeiro aqui, o time de futebol, está prestando um gesto de solidariedade aí sobre a preservação da nossa floresta amazônica aqui no Brasil. Olha só, gente, como está essa situação. E aí tudo envolvendo aí a situação aí do governo aí. Estamos até observando aqui gráficos, um mapa que mostra aí a extensão de toda essa queimada aí que está rolando aí aqui pela região norte, as cidades que são vítimas de todos esses focos de incêndio e os prejuízos que vêm sendo causados aí com todas essas queimadas, né, gente? Situação. Então vamos continuar descendo aqui, dando mais uma olhada aqui. De vez em quando aqui surge alguma notícia esportiva, mas o que está dando aqui maior momento aqui é o presidente Bolsonaro aqui, que andou desabafando aí de vez em quando sobre aí relatando essas situações dessas queimadas que tá rolando aqui pela nossa região nesses últimos 5 dias. Que a situação fica crítica, né, produção? Que situação mesmo. Tudo que tá rolando aqui nesta época do ano, que simboliza mesmo uma época de muito calor, seca em alguns lugares, às vezes uma falta de chuva. Aí com essa falta de chuva aí acaba provocando aí grandes focos de incêndio, né? Agora eu vim aqui nos meus status aqui, vou aqui na minha linha do tempo, no meu Facebook aqui, ó, eu publiquei aqui uns vídeos e fotos lá da Arena da Amazônia, que a gente já viu aqui no programa de hoje, toda a cobertura que a gente fez lá na Arena da Amazônia no último domingo, show de bola. E aqui o programa da semana passada, o programa do dia 17 de agosto, todo na íntegra aqui para vocês assistirem no meu Facebook, quem estejam seguindo aí a página do programa do Felipe aqui, ok? Agora eu vim aqui no meu Instagram, estamos no meu Instagram agora, observando aqui algumas publicações aqui, Marcelo Cosme falando que sua conta foi atacada. Que coisa. Vamos dando uma descida por aqui. Isso aqui não é Copa do Brasil, isso aqui é só Brasileirão, Grêmio Atlético Paranaense. Que coisa. Então vamos descendo aqui. Tem alguma coisa rolando aqui no mundo do esporte. Olha só, gente, o Flamengo foi afastado aqui. Sabia que tinha alguma treta rolando aqui no mundo esportivo. Um estrangeiro que atua ali no Flamengo foi afastado. E ainda estão perguntando aqui. E o Flamengo acertou afastar esse estrangeiro. Que coisa. E aqui vendo aqui a gravação de um outro programa. Mais notícias aqui sobre o Flamengo, sobre esse estrangeiro que foi afastado. Já estão fazendo aqui as apostas de qual será a final da Libertadores este ano. Com o dia de hoje a gente já está aí há uns 3 meses, né, pra gente conhecer aí o campeão das Américas. Tá bombado aí, a gente já destacou aí nas notícias esportivas como é que tá a situação. Situação bem guerreira, moleque. E olha aqui, ó, super clássico. Isso aqui que pode acontecer do lado da Argentina ali nas semifinais, só pra variar. E pelo que eu observei, vai acontecer pelo Campeonato Nacional deles neste fim de semana. Aquele super clássico que foi a final deles a final da Libertadores ano passado. E que foi uma super guerra. Adiou o jogo, mandou o jogo pra Madrid. Eita! Esse é o mundo esportivo, gente. De vez em quando a gente se emociona. Leva bronca, leva P, como muitos falam. Que coisa. Então vamos continuar descendo aqui. Assim, ok. Agora a gente vem aqui nos status. Thalita Macedo, Eric Silva postou aqui algumas imagens do Siqueira Júnior. Sana Castro, Iama Filha aqui, Rede Amazônica. Fazendo aqui algumas gravações para o jornalismo. Natália Nascimento aqui na TV A Crítica. Luana Borba, que vai apresentar o Jornal Nacional aí, tá sendo grande promessa aí para o rodízio de apresentadores, jornalistas ali do
do jornal mais famoso aí da emissora Rede Globo. Show de bola mesmo. Vamos dando mais uma olhada aqui, uns voos da Gol aqui. Imagens de Santiago, no Chile, Valdir Correia aqui. Aqui toda a ilha de edição ali da Rádio Difusora, uma rádio muito famosa aqui em Manaus. Rodrigo Bocardi, direto aí da redação da Rede Globo em São Paulo. Cleiton Pascarelli aqui por Manaus, na Record TV. Tivemos aqui Manuel Cardoso, Renato Capucci. Show de bola, olha aqui. E agora eu vim aqui na minha linha do tempo e aqui eu postei os vídeos lá da Arena da Amazônia, os vídeos puros mesmo aqui na minha rede social, sem edição, como a gente viu aí na nossa cobertura que a gente exibiu ao vivo não, aqui em tela cheia aqui no programa do Felipe Aquino. Que bom, né, gente? Muito bom. Agora vim aqui ao meu WhatsApp, começando aqui no meu grupo de aviação. Já vou dando aqui salve para os meus amigos Otávio Augusto, Rick Souza, Gabriel Ferreira, Guilherme Cavalcante, Max Cardoso, obrigado pela audiência. Todo mundo pergunta aqui se tá quente, se o avião vai vir. De vez em quando manda uns áudios aqui, manda algumas figurinhas de humor, se defendendo de alguma coisa, tentando se achar. É a vida, né, gente? É toda, como a gente deve chamar aqui, é todo o nosso bom humor de vez em quando a gente tem que compartilhar, quando a gente quer agitar o grupo. Muito bom. Salve Henrique Paulaim, Arval Urbano, André Moraes. Muito bom, gente. Vamos subindo mais aqui, vendo algumas publicações aqui. Postam aqui de vez em quando sobre os aviões, área de dentro dos aviões. Olha aqui, ó. Cada cena bonita aqui que a gente gosta de ver. Tudo que a gente tem que entrar no foco do assunto deste grupo. Show de bola. Vim aqui no grupo Família Santos e Silva. Salve tia Francineire Belô, tia Francenice, tio Francisco, tia Fabrícia, primo JP, Lucas Manuel. Show de bola aqui. Postou mais fotos aí com blusa do Flamengo. Vamos vendo mais outras postais aqui, lá direto da Arena da Amazônia aqui. Salve tia Belô. Olha, a gente fez essa cobertura, de participar ao vivo. Show de bola. Salve tia Francineide, prima Priscila, prima Marília, prima Nayandra, meu pai Felix Santos, minha mãe Valdes Aquino, tia Cleia que mora em Itacoatiara. Muito bom, gente. Esse é o nosso clima aqui das nossas redes sociais. Meu grupo Senac Tech aqui, a gente fez uma visita especial no lar para deficientes aqui, casa de... Show de bola mesmo. Alguns outros grupos de aviação por aqui, que não vai dar pra gente ver direito. Reinaldo, tia Francineide, prima Daniela, que me ajudou a fazer, que pediu minha ajuda para fazer um trabalho aí no último fim de semana. Show de bola, e confirmou se saiu tudo bem. Wagner, que mora aí em São Luís, no Maranhão. Rayane Cavalho, Igor, Pedro, Guilherme Cavalcante, Thalita Macedo, em Boa Vista, tia Deuseni, tia Deusenira, Rosa, Danilo, que mora em Recife. Show de bola, olha só. Muito bom. Aí vamos vendo aqui outras publicações aqui. Aqui já é da pizzaria aqui. De vez em quando acompanho também aí o programa. Thomas Miguel, Camila Batalha, Mara. Show de bola. Giovanni Batista e meus status aqui. Olha aqui, eu dando um comentário aqui sobre nossa visita lá no lar. Show de bola. E agora, pra gente fechar aqui, vamos para o YouTube. YouTube aqui, vendo como vai aqui, como vai levando o canal Felipe Aquino Plus nesses últimos dias. Recentemente recebeu aqui uns vídeos novos. Show de bola aqui, ó. Tudo na boa. Tudo na pura audiência, de bom estilo aqui. Muito obrigado pela audiência. E agora sim, pra gente fechar aqui, o desfecho do nosso Salves é o programa que a gente exibiu semana passada, que está disponível aqui no Facebook, no YouTube.
o programa do dia 17. Tá aqui, ó. Toda a nossa exibição aqui, na íntegra. Legal, bem top das galáxias. Com grafias, com toda a arte. Resultado das loterias, os salves da semana passada. Top das galáxias, ok? Muito obrigado pela audiência. Então, vai retornar para mim. Muito bom, gente. Gente, 99,9% da nossa temporada concluída até aqui. E vamos seguir em frente. Hoje é o penúltimo programa da quinta temporada. E novamente eu quero agradecer a todos os nossos telespectadores. Muito obrigado pela audiência. E semana que vem a gente vai ter um programa especial. Aí, destacando aí de todos os últimos 5 anos. Tudo que anda acontecendo. E vamos ter aí um encerramento triunfante da nossa quinta temporada do PFA. Hashtag vem sexta temporada aí, se Deus quiser, para final de setembro. E vamos embora até fim de 2019. Vamos levar 2019 longe. Até a gente entrar o ano de 2020. A gente entrar na terceira década dos anos 2000. Pois é, gente. É isso mesmo. Fazendo história aqui, começando aí já 5 anos de programa. A audiência só ampliando. PFA volta semana que vem com esse programa especial. Então tenham todos uma boa noite e até semana que vem. Tchau!